Vamos mudar o tema? Vamos trazer um assunto importante de Brasília, inclusive. Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, afirmou que o presidente Lula deve apoiar o seu candidato para a sucessão na presidência da casa. Segundo o deputado, vou abrir aspas, eu tenho a minha pretensão, ouvindo como sempre faço a todos os líderes partidários e amigos na Câmara a fazer o nosso sucessor. O presidente Lula sabe e disse que estará junto desse projeto de acompanhar para que eu tenha o meu direito de fazer o meu sucessor. E o PT, eu não penso que pensará de forma diferente. Fecho aspas. Vou começar essa com o José Maria Trindade, que tem acompanhado essas movimentações em Brasília. É um objetivo de Arthur Lira, né? Fazer o seu sucessor. E para ele seria muito importante ter o presidente Lula e seu staff do seu lado. É mais do que um objetivo, parece uma obsessão dele fazer o sucessor. E não é simples. Não é uma posição simples dele, não. No Senado Federal, a situação já está mais ou menos definida. Davi Alcolumbre deve voltar em fevereiro à presidência do Congresso Nacional e até com os votos de oposição. É interessante que ele promete um Senado mais altivo, respondendo a ações externas, inclusive do Supremo Tribunal Federal. A deputada Bia Kicis me disse que desconfia disso, que pode ser apenas um discurso de campanha e chegando na presidência do Senado ele vai deixar o Supremo também fazer as operações contra deputados e senadores, enfim, ultrapassar a linha vermelha ali na Praça dos Três Poderes. Já na Câmara dos Deputados, em primeiro lugar, já existem vários candidatos colocados. O deputado Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara, é um dos candidatos. E quando alguém lança a candidatura, há a criação de uma resistência. E a resistência a ele vem exatamente de Arthur Lira, né? O PL diz que vai lançar candidato. O MDB também diz que vai lançar candidatos. Agora, eu entendo que essa história de lançar candidatos é para ganhar espaço na mesa diretora. Ah, eu vou lançar candidato? Não, fica com a primeira secretaria, que é o prefeito do Congresso Nacional, da Câmara, né? Dos deputados, é o que faz obra, que faz compras. Primeira secretaria movimenta um orçamento importante. Senhores, o orçamento da Câmara dos Deputados é 7 bilhões de reais da Câmara dos Deputados, além do poder político, que é muito importante. E nessa conversa, Lula aproveitou e assinou um decreto lá liberando 20 bilhões, 11 bilhões para as emendas de comissão, orçamento secreto. Esse orçamento ele é liderado aí, distribuído pelos presidentes da Câmara e Senado. É a recriação do orçamento secreto. Isso dá um poder de fogo danado para os presidentes da Câmara e do Senado. O deputado Arthur Lira, a campanha já está aberta na Câmara. A eleição será em fevereiro, mas o calendário da política é diferente, né? As coisas já estão caminhando. E aí, o que acontece? Muitos candidatos e o Lira está vendo ali a possibilidade de ser ultrapassado por outro. Isso aí vai depender da articulação dos partidos políticos. E o que eu tenho notícia, Daniel, é de que a promessa do governo é não interferir no sentido de prejudicar, não ajudar, talvez levar o PT, dependendo da negociação, a apoiar o candidato do Lira, né? Mas não há uma definição certinha ainda sobre isso. Mas o PT está traumatizado. Tentou emplacar Luiz Greenhalgh e deu Severino Cavalcante. O governo insistiu, e em vez do Greenhalgh, Severino Cavalcante. E depois Arlindo Quinalha, e deu o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que levou o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, o PT, Lula, já conhecem, né, o que é ter um adversário feroz na presidência da Câmara. Daí o cuidado. Agora, antes de passar para o Mota, Zé, tiro curto. Quem são os nomes dos possíveis adversários daquele que Arthur Lira irá escolher como seu sucessor? Existem vários, né? Fala-se muito Marcos Pereira. Do Marcos Pereira, isso. Isso. Marcos Pereira, mas ele já está sofrendo ali uma resistência por parte do pessoal de Bolsonaro, inclusive evangélicos. O MDB pode lançar, por exemplo, o Baleia Rossi, que já foi candidato à presidência da Câmara. Agora, tem um nome novo sendo trabalhado, que é o presidente da toda poderosa Frente Parlamentar da Agricultura, né?
e Pedro Lupion. Ele está sendo trabalhado também. Mas nesta fase, é a fase em que o deputado vira massa de manobra. Os 513 deputados viram eleitores. Então, há uma confusão ali e alguns querendo se dar bem, fazendo postura de resistente e de difícil. Pois é, a disputa para a presidência da Câmara à vista. Roberto Mota, nesse momento, para Arthur Lira, é importante ter o presidente da República, Lula, bem próximo, né? Pois é, Candidato, a política tem razões que a própria razão desconhece, né? Especialmente a política brasileira. Eu queria aproveitar e contar uma história aqui. Em 1935, os comunistas brasileiros organizaram um levante armado. Natal, Recife e Rio de Janeiro. O levante foi sufocado. O líder comunista Luiz Carlos Prestes e a sua mulher Olga Benário, que era judia alemã, foram presos. Olga estava grávida de Luiz Carlos Prestes. O então ministro da Justiça, junto com o presidente Getúlio Vargas, assinou o ato de expulsão de Olga Benário. Olga foi deportada para a Alemanha nazista, onde ela foi presa pela Gestapo, a polícia política do regime nazista. Olga teve sua filha na prisão, depois foi enviada para um campo de extermínio, onde foi assassinada com 34 anos de idade na câmara de gás, junto com mais 199 prisioneiras. Prestes era conhecido como o Cavaleiro da Esperança. Ele comandou a Coluna Prestes, grupo de militares que andou pelo Brasil inteiro pregando a esperança, a revolução. Pois bem, eu quero mostrar uma foto, não sei se a produção está com a foto aí no gatilho. Esse mesmo Cavaleiro da Esperança, em 4 de novembro de 1947, 5 anos depois da sua mulher ter sido enviada para morrer num campo de extermínio na Alemanha, ele subiu num palanque com Getúlio Vargas, o homem que mandou a sua mulher para a morte. Essa foto é de um comício aqui em São Paulo, de 4 de novembro de 1947. Então, meus amigos, essa é a política brasileira. Agora você, Cristiano Beraldo, o que a gente precisa esperar em relação a esse desejo de Arthur Lira e as pautas que serão colocadas para votação? Qual é a conexão dessa vontade, esse objetivo do atual presidente da Câmara e aqueles textos que serão apreciados pela Câmara dos Deputados? Tem que ter muita bala na agulha para fazer uma afirmação como fez o atual presidente da Câmara, Arthur Lira. Colocar o presidente da República numa condição em que ele vai seguir a vontade, vai apoiar o candidato à eleição para substituir o atual presidente, é realmente uma afirmação extremamente ousada. E aí eu fico me perguntando qual é o calibre da arma que Arthur Lira tem apontada para o governo federal, porque só assim para você ter certeza desse apoio. Caso contrário, a gente está há quase um ano que a eleição se dará em 1º de fevereiro de 25. Então estamos há quase um ano da eleição. Muita coisa vai acontecer, sobretudo porque este ano é um ano eleitoral, onde prefeitos e vereadores serão eleitos. É claro que uma eleição como essa deixa muitas marcas, cria novas alianças, cria novos inimigos. Então você não pode, em hipótese alguma, fazer uma afirmação dessa. Porque Lira pode querer vender para o universo político de que ele terá o grande apoio do governo federal e que, com isso, ele manterá a sua relevância até o final do seu mandato, sendo um cabo eleitoral importante. Mas por que ele tem essa relevância para o governo federal? Onde está o alinhamento de Arthur Lira com o governo federal? O PP tem um ministro na esfera dos ministérios, mas o presidente do partido, do Progressistas, partido de Arthur Lira, foi
ministro-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro e mantém uma lealdade inabalável por Bolsonaro. Então, não vejo uma unidade que permita algum tipo de afirmação nem dentro do próprio progressistas, que dirá nessa ampla aliança entre progressistas e PT. Isso é uma história bem estranha.